Namastê, muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, e como toda segunda às 19h30, nós realizamos a leitura do livro, e o livro da vez é A Chave Mestra, de Charles Haanel. Então, este livro maravilhoso, nós estamos lendo, já estamos na parte 20, mas se você quiser acompanhar a leitura, é só pegar aqui no... Eu fiz uma playlist, que está no meu canal no YouTube. E também eu vou deixar o link para você que possa adquirir essa obra, que essa obra é maravilhosa. Ela nos dá um caminho para alcançarmos a vida extraordinária que você deseja. Então é isso que Charles Haanel traz para nós. Esse livro que ele escreveu aqui, inspirou o best-seller O Segredo. Então é um livro fantástico, tá? Eu sou a Simone Chiavoloni e toda segunda-feira às 19h30 nós nos reunimos para essa leitura. E antes de iniciarmos a leitura, vamos nos conectar com todas as pessoas presentes aqui. Eu vejo e sinto cada um de vocês. E vamos também nos conectar com o nosso divino que habita o nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente, abrir as portas do nosso coração para nos conectarmos com o nosso Deus, nosso divino, nosso Antaryami, nosso eu, nossa centelha, ou o nome que assim você desejar. E passo a passo, nos aproximando cada vez mais do nosso divino, é dessa forma que eu gosto de chamá-lo. Eu te sinto, divino, eu te vejo, e eu estou aqui. E peço que esteja comigo todos os instantes da minha vida. E que se por algum acaso eu perder essa conexão, por desequilíbrio, por estresse, que eu ouça o seu chamado e eu retorne até aqui, neste espaço que é só nosso, para me conectar contigo novamente. Pois quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio. E juntos ao nosso divino, nós vamos fazer a leitura do livro A Chave Mestra. Vamos inspirar profundamente e abrir os nossos olhos. Quando nós fechamos nossos olhos do nosso corpo, nós abrimos os olhos para enxergar o invisível. Isso é fabuloso. Para enxergar a verdade da verdade. E agora nós vamos iniciar a nossa leitura, que é a parte 20, a página 203. Por muitos anos, tem havido discussões intermináveis sobre a origem do mal. Os teólogos nos disseram que Deus é amor e que Deus é onipresente. Se isso é verdade, não existe lugar que Deus não esteja. Então, onde está o mal? Satã e o inferno? Vejamos. Deus é o Espírito. O Espírito é o princípio criativo do universo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, portanto, é um ser espiritual. A única atividade que o espírito tem é o poder de pensar. Pensar, portanto, é um processo criativo. Toda forma, assim, resulta do processo de pensamento. A destruição da forma também é o resultado do processo de pensamento. E a representação ficcional da forma é o resultado do poder criativo do pensamento, como no hipnotismo.
E a representação aparente da forma é resultado do poder criativo do pensamento, como no Espiritismo. Invenção, organização e trabalho de construção de todo tipo são resultado do poder criativo do pensamento, como na concentração. Quando o poder criativo do pensamento se manifesta em benefício da humanidade, dizemos que o resultado é bom. E quando o poder criativo do pensamento se manifesta de maneira destrutiva ou ruim, dizemos que o resultado é ruim. Isso indica a origem do bem e do mal. São apenas termos que foram cunhados para indicar a natureza do resultado do processo criativo ou do pensamento. O pensamento necessariamente precede e predetermina a ação. A ação precede e predetermina a condição. A parte 20 explicará melhor esse assunto importante. Eu vou dar até uma pausa aqui, que ele falou sobre a origem do bem e do mal de uma forma assim muito clara. Foi fantástico a forma que ele explicou. Que ele fala que quando a gente tem um poder criativo que se manifesta em benefício da humanidade, é um resultado bom. E quando o poder criativo do pensamento ele se manifesta de maneira destrutiva ou ruim, então dizemos que o resultado é ruim. Isso indica a origem do bem e do mal. Da onde que vem da onde vem o mal? Dos nossos próprios pensamentos. E da onde vem o bem? Do nosso próprio pensamento. Fantástico essa explicação que ele deu aqui. E agora nós vamos começar a explicar a parte 20 para a gente entender ainda melhor sobre tudo isso. O espírito de uma coisa é a coisa em si. É necessariamente estável, imutável e eterno. Seu espírito é você. Sem o espírito, não, você não seria nada. Ele se torna ativo quando você o reconhece, bem como as suas possibilidades. Você pode ter toda a fartura na cristandade, mas se não reconhecê-la e não usá-la, ela não terá valor. O mesmo acontece com a sua riqueza espiritual. A menos que você a reconheça e a use, ela não vale nada. A única condição do poder espiritual é seu uso ou reconhecimento. Todas as coisas boas vêm pelo reconhecimento. O cetro do poder é a consciência. E o pensamento é o seu mensageiro. E esse mensageiro está constantemente moldando as realidades do mundo invisível nas condições e ambientes do seu mundo objetivo. Pensar é a verdade, é a verdadeira atividade da vida. E o poder é o resultado. Você lida o tempo todo com o mágico poder do pensamento e da consciência. Que resultado espera alcançar se permanecer alheio ao poder que foi colocado em suas mãos? Enquanto o fizer, estará se limitando às condições superficiais e será um fardo para aqueles que pensam, aqueles que reconhecem seu poder, aqueles que sabem que, a menos que estejam dispostos a pensar, terão que trabalhar e que quanto menos pensamos, mais temos que trabalhar e menos alcançamos com o nosso trabalho. O segredo do poder é uma compreensão plena dos princípios, forças, métodos e combinações da mente, e o entendimento total de nossa relação com a mente universal. É bom lembrar que esse espírito é imutável, que esse princípio é imutável. Se não fosse assim, não seria confiável. Todos os princípios são imutáveis. Essa estabilidade é sua oportunidade. Você é seu atributo ativo, o canal para sua atividade. O universal só pode agir por meio do individual. Aqui, ó, ele está falando também uma explicação que é muito importante a gente saber, que é sempre através de nós que tudo se manifesta. Então, sempre começa do individual para o universal. É do individual para o universal. O tempo todo isso. Hoje essa leitura vai ter, acho que talvez algumas entradas aí, porque tá com bastante princípios importantíssimos.
Quando começa a compreender que a essência do universal está dentro de você e que ela é você, você começa a sentir o seu poder. Ele é o combustível que move a imaginação, que acende a tocha da inspiração, que dá vitalidade ao pensamento e que permite a você se conectar com todas as forças invisíveis do universo. É esse poder que lhe permite planejar sem medo e executar com pleno controle. Mas a compreensão só vem no silêncio. Essa parece ser a condição necessária para todos os grandes fins. Você está visualizando uma entidade. A imaginação é sua oficina. É nela que seu ideal deve ser visualizado. Como o total entendimento da natureza desse poder é uma condição fundamental para sua manifestação, visualize todo o método repetidamente, para que possa usá-lo sempre que a ocasião assim exigir. A infinidade da sabedoria vem quando se segue o método por meio do qual obtemos inspiração da mente universal, onipotente, de acordo com a nossa necessidade, a qualquer momento. Talvez não reconheçamos esse mundo interior e, desta forma, acabamos por excluí-lo de nossa consciência. Porém, ainda assim, ele continuará sendo a base de toda a existência. E quando aprendermos a reconhecê-lo, não apenas em nós mesmos, mas em todas as pessoas, acontecimentos, coisas e circunstâncias, encontraremos o reino do céu, que nos é dito estar dentro de nós. Os nossos fracassos são resultados da operação do mesmo princípio. O princípio é imutável. Sua operação é exata, sem desvios. Se pensarmos em insuficiência, limitação e discórdia, é o que colheremos. Se pensarmos em pobreza, infelicidade ou doença, os mensageiros do pensamento levarão essas ordens com a mesma prontidão com que levam qualquer outro tipo de pensamento, e o resultado será igualmente certo. Se temermos uma calamidade iminente, poderemos dizer com Joque: o que mais temia desabou sobre a minha cabeça. Se tivermos pensamentos rudes ou tolos, certamente atrairemos para nós os resultados da nossa ignorância. Esse poder do pensamento, se entendido e corretamente usado, é o melhor dispositivo já sonhado que nos poupa trabalho. Mas se for incompreendido ou indevidamente usado, o resultado será sempre desastroso, como já vimos. Com o auxílio desse poder, você pode realizar com confiança o que parecia impossível, pois esse poder é o segredo de toda inspiração, de toda genialidade. Inspirar-se significa sair do caminho seguro, da via conhecida, porque os resultados extraordinários requerem meios extraordinários. Quando reconhecemos a unidade de todas as coisas e que a origem de todo poder está dentro de nós, acessamos a fonte da inspiração. A inspiração é a arte da assimilação, a arte da autorrealização, a arte de ajustar a mente individual à mente universal, a arte de conectar o mecanismo apropriado à fonte de todo poder, a arte de distinguir o que não tinha forma, dando-lhe uma forma. É a arte de tornar-se um canal para o fluxo de sabedoria infinita, a arte de visualizar a perfeição, a arte de compreender a onipresença da onipotência. Entender e compreender que o poder infinito é onipresente e, portanto, está nas coisas infinitamente pequenas, assim como naquelas infinitamente grandes, permite que absorvamos sua essência. Entender ainda que esse poder é espírito e, portanto, indivisível,
permite que valorizemos sua presença em toda parte ao mesmo tempo. E entender esses fatos, primeiro intelectualmente, depois emocionalmente, nos permite beber grandes goles desse oceano de poder infinito. O entendimento intelectual não terá grande utilidade. As emoções devem ser colocadas em ação. O pensamento sem sentimento é frio. A combinação de pensamento e sentimento é necessária. A inspiração vem de dentro. O silêncio é necessário. Os sentidos devem ser calados, os músculos relaxados, o repouso cultivado. Quando você tiver alcançado um senso de equilíbrio e poder, estará pronto para receber a informação ou a inspiração ou sabedoria que pode ser necessária para o desenvolvimento do seu propósito. Não confunda esses métodos com aqueles de clarividência. Eles não têm nada em comum. A inspiração é a arte de receber e criar tudo o que há de melhor. O seu objetivo na vida é entender e controlar essas forças invisíveis, em vez de deixar que elas o comandem e o controlem. Poder implica servir, inspiração implica poder. Entender e aplicar o método de inspiração é tornar-se super-humano. Podemos viver de forma mais abundante toda vez que respiramos, se respirarmos conscientemente dessa intenção. O ser é uma condição muito importante neste caso, já que a intenção governa a atenção. E sem a atenção, só podemos alcançar resultados que todo mundo alcança. Isso é um suprimento igual à demanda. E para garantir um suprimento maior, sua demanda deve ser aumentada. E conforme você aumentar a demanda, o suprimento aumentará. E você começará a receber mais e mais do suprimento da vida, mais energia e vitalidade. Não é difícil entender porque isso acontece, mas esse é mais um dos mistérios da vida que não parece devidamente compreendido. Se você se apropriar dele, verá que essa é uma das grandes realidades da vida. Dize-nos que nele vivemos, nos movimentamos e existimos, e que ele é um espírito, e novamente, que ele é amor. Então, toda vez que respiramos, respiramos essa vida. Amor, então, toda vez que respiramos, respiramos a vida e esse amor e esse espírito. Essa é a energia prânica ou éter prânico. E não existiríamos um instante sem ela. Essa é a energia cósmica. É a vida do plexo solar. Toda vez que respiramos, enchemos nossos pulmões de ar e, ao mesmo tempo, energizamos nosso corpo com essa energia prânica, a vida em si. Então, temos a oportunidade de estabelecer uma ligação consciente com toda a vida, toda inteligência e toda substância. Entender sua relação e unidade com esse princípio que rege o universo e o simples método pelo qual você consegue relacionar-se com ele lhe dá um conhecimento científico de uma lei que lhe permite se libertar da doença, da insuficiência e da limitação de qualquer tipo. Na verdade, isso lhe permite respirar o sopro da vida por suas próprias narinas. E esse sopro de vida é uma realidade supraconsciente, é a essência do eu sou, é o ser puro ou substância universal. E nossa unidade consciente com ela nos permite localizá-la e, assim, exercer os poderes dessa energia criativa. Pensamento é vibração criativa e a qualidade das condições criadas dependerá da qualidade do nosso pensamento, porque não podemos expressar poderes que não temos. Devemos ser para que possamos fazer, e só podemos fazer na mesma medida do que somos. Por isso,
o que fazemos necessariamente coincide com o que somos, e o que somos depende do que pensamos. E toda vez que você pensa, dá início a uma sequência de casualidades que criará uma condição em estreita conformidade com a qualidade do pensamento que lhe deu origem. Um pensamento em harmonia com a mente universal resultará em condições correspondentes. Um pensamento destrutivo ou dissonante produzirá resultados semelhantes. Você pode usar o pensamento de forma construtiva ou destrutiva, mas as leis imutáveis não permitem que você plante um pensamento de um tipo e colha fruto de outro. Você é livre para usar esse maravilhoso poder criativo como quiser, mas deve assumir as consequências. Esse é o perigo do que chamamos de poder da vontade. Algumas pessoas parecem pensar que, pela força da vontade, podem coagir essa lei, que podem plantar sementes de um tipo e, pelo poder da vontade, fazer com que gerem frutos de outro tipo. Mas o princípio fundamental do poder criativo está no universal e, portanto, a ideia de forçar uma conformidade com nossos desejos pelo poder da vontade individual é uma concepção distorcida que talvez pareça dar certo por um tempo, mas por fim acaba fadada ao fracasso, porque antagoniza o mesmo poder que tenta usar. Então não tem como a gente falar que eu vou plantar morangos e vou colher limões, ou o contrário, não tem como, porque como o princípio é imutável, o que eu planto eu colho. Então é o tempo todo assim. Eu planto e eu colho exatamente aquilo que eu estou plantando. Então, se nos meus pensamentos são coisas construtivas ou positivas, eu vou colher coisas construtivas e positivas. Se for negativo e dissonante também, ele vai colher exatamente isso. Então, não tem como a gente fazer isso. Ele está explicando aqui que não há, por mais que a gente possa ter vontade, o poder da vontade ele não é capaz de mudar o princípio, porque o princípio é imutável. Então, ele está deixando bem claro isso aqui. Essa é a tentativa individual de coagir o universal, o finito em conflito com o infinito. Nosso bem-estar permanente será mantido de um jeito melhor por uma cooperação consciente com o movimento contínuo de avanço do grande todo. E no exercício desta semana, vá para o silêncio e concentre-se no fato de que nele vivemos, nos movimentamos e existimos. É literal e é cientificamente exato. De que você é, porque ele é. De que, se ele é onipresente, ele deve estar em você. De que ele está em tudo, você faz parte desse tudo e deve estar nele. De que ele é espírito e você foi criado à sua imagem e semelhança. E que a única diferença entre o espírito dele e o seu é de grau. Que uma parte deve ter a mesma natureza e qualidade do todo. Quando tiver compreendido isso com clareza, terá descoberto o segredo do poder criativo do pensamento. Terá descoberto a origem do bem e do mal. Terá descoberto o segredo do maravilhoso poder da concentração. Terá descoberto a chave para a solução de qualquer problema, seja físico, financeiro ou ambiental. E essa foi a nossa leitura da semana. Foi fantástica essa leitura. Nossa, eu achei que ele falou um pouco sobre um todo deste livro aqui. E ele deu várias explicações assim, muito detalhada. Então, para quem quiser acompanhar as nossas leituras, é só me seguir, que eu estou deixando aqui no descritivo as minhas redes sociais. E também vou deixar o link do livro para que você possa adquirir essa obra e poder fazer todos os exercícios. E se você também quiser, tem uma playlist com todos os capítulos que nós fizemos, os encontros, e você também pode participar aqui conosco, tá bom? Então, gratidão imensa
a todos e até a próxima semana.